Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Presença que nos sustenta, que nos alimenta, que nos mantém de pé, que nos mantém fortes, corajosos e que nos faz a certeza da vitória. Você já invocou a presença do Senhor para a tua vida? Já falou com Deus? Já apresentou o seu dia a Deus? Sim, todos os dias de hoje temos que apresentar para Deus. Fale com Deus em todo o tempo. Ore sem cessar. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 14 de novembro de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir, onde Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Paramos por aqui. Glórias ao Senhor por estes versos. Hoje eu quero falar sobre movidos pela razão ou movidos pela fé. Nessa situação, Jesus disse: vai para o outro lado, e enquanto eles iam, o Senhor foi orar sozinho sob o monte. E assim o vento era contrário. O vento a cada hora os distanciava mais e mais de Jesus e mais rapidamente. Se não tivesse o vento, se não tivesse a tempestade, se não tivesse aquela ventania, eles iriam em um espaço de tempo menor, mais devagar. Mas o vento contribuía para os afastar mais rapidamente de Jesus. Hoje eu vou ministrar sobre a diferença entre razão e fé. Porque os ventos deste mundo sempre serão contrários à fé. Os ventos deste mundo sempre nos contrariarão com relação à fé e assim nos distanciarão de Deus, de Jesus. E cabe a nós escolhermos sermos regidos pela razão ou sermos regidos pela fé. Eu quero exemplificar a vida de Abraão. Abraão, movido pela fé, levou o seu filho Isaque até o altar de sacrifício.
Abraão foi até o fim porque escolheu viver pela fé e não pela razão. Quando nós optamos viver pela razão das coisas, o mundo só nos leva à incredulidade. Os fatos, os acontecimentos, as situações deste mundo só nos leva a descrermos, só nos leva à incredulidade, porque ficamos muitas vezes presos com os nossos olhos, o nosso coração, naquilo que é temporal, naquilo que é passageiro, naquilo que é de caráter terreno. Com toda certeza, os discípulos tiraram os olhos de Jesus e prenderam os seus olhos no vento. E assim, a cada tempo que se distanciavam de Jesus, eles se tornavam incrédulos ao ponto de não conhecer Jesus. Quando Jesus vinha a ter com eles andando por sobre as águas, desconheceram, não reconheceram Jesus e, não reconhecendo Jesus, não sabiam o que Ele pode fazer. À medida que colocamos os nossos olhos nos ventos, nas coisas deste mundo, à medida que somos dirigidos pela razão das coisas, olha, existe um problema? Somos movidos a pensar que não vamos vencer. Muitas das vezes sofremos por antecipação, porque somos profetas do caos. Quando vivemos uma luta, uma adversidade, pensamos que o pior vai acontecer, porque estamos distantes de Jesus. Porque quanto mais perto, mais próximos, quanto mais experiências com Deus nós temos, mais esperança da vitória teremos. Sim, 1 João 5,4, os nascidos de Deus vencem o mundo, e a vitória sobre este mundo é a fé. Mas na situação, os discípulos estavam cada tempo mais distantes de Deus. O vento era contrário. As coisas deste mundo sempre vão nos contrariar na fé. E se vivermos por meio da razão, só pensamos que o pior vai acontecer. Só pensamos que não vamos vencer. Porque a razão, este mundo, ele promove a razão de que o pior vai acontecer. De que somos frustrados, derrotados, inferiores. Mas nós devemos escolher viver pela fé e não pelo que vemos. A Bíblia nos diz: não somos daqueles que vivemos por vista, mas sim pela fé. Mas os discípulos, vivendo pelo que viam, e viam o vento, viviam pela razão, não reconheceram a Jesus. Nós precisamos a cada dia estar mais próximos de Jesus e manter os nossos olhos nele. Pedro, logo após, disse: "É o Senhor, me faça andar pelas águas, sob as águas." E assim Jesus disse: "Vem, Pedro." E momentaneamente Pedro andou sobre as águas. Analogicamente, as águas é a palavra do Senhor. Nós temos que andar dirigidos pela palavra do Senhor, porque assim eleva a nossa fé. E não iremos afundar nas águas. Pelo contrário, sermos movidos até Jesus. Quando andamos sob as águas, nós somos movidos a sermos salvos. E salvos por Ele, porque Ele é a nossa salvação. Os caminhos do Senhor são fortaleza para aqueles que andam por justiça, mas são destruição para aqueles que escolhem a iniquidade, a incredulidade, para aqueles que escolhem o pecado. Sim, escolha viver pela fé
mas não pela razão das coisas, porque o mundo, ele promove a razão das coisas e Jesus promove a fé. Sim, tira os olhos do problema, tire os olhos da situação, entrega para Deus de verdade e confia nele, porque Ele é Deus, porque Ele pode todas as coisas, porque Ele move todas as coisas a cooperar para o bem daqueles que amam a Ele e que obedecem o seu chamado, porque Ele move todas as coisas a cooperar para o bem dos fiéis, daqueles que andam movidos pela fé e não pela razão, e não pelo que veem, porque a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção, o firme fundamento daquilo que não se vê. Creia e verás a glória de Deus. Não deixe com que esse mundo, não deixe com que o vento te leve contrariando a vontade de Deus, contrariando a fé, mas ande por meio da vontade do Senhor, movido pela fé, crendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra. Ah, Deus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Oralabi, cantarali, barás. Deus, seja com essa vida que me ouve, motiva a prosseguir. Enche essa vida com a tua presença, Deus. Que a cada dia mais, Deus, nós sejamos cheios, cheios, cheios de Ti, afastando desse mundo, afastando do pecado, afastando, Deus, de tudo aquilo que Te desagrada e andando segundo o Teu querer. Em o nome do Senhor Jesus, porque é a Tua vontade em nós, é boa, perfeita e agradável. Que possamos em cada instante aplicar a Tua vontade em nós, sermos movidos, dirigidos pela fé, dirigidos por Ti. Ah, Senhor, envia anjos a nos guardar de todo mau caminho, de toda má escolha. Sê conosco, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, cheio do mover de Deus. E não esqueça, compartilha esse áudio com os seus. Sim, inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia abençoado.